Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para o primeiro trimestre de 2021 para a classe de adultos da CPAD, onde estamos falando a respeito do verdadeiro pentecostalismo. Já quero deixar aqui um card com todas as lições anteriormente publicadas para que você possa apenas apertar o play e ser totalmente edificado por estas tão ricas e preciosas reflexões. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para hoje. Aperte o cinto, feche seus olhos e venha comigo nesta oração. Senhor, te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite-nos agora, traga iluminação, entendimento à nossa mente e que sejamos esclarecidos à luz da Tua Palavra para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico. Faça isso agora, por gentileza. Se inscreva no nosso canal, ajude-nos a disseminar essa semente boa, esta semente do bem. E você tem liberdade para compartilhar, então, o link desta lição no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Ao se inscrever, ative o sino das notificações, deixe o seu like abençoado, também o seu comentário que muito nos motiva e também nos permite ouvir o seu feedback a respeito do nosso trabalho aqui nesta plataforma do YouTube. Vamos fazer então as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, o texto áureo desta reflexão que tem como tema o fruto do Espírito, o eu crucificado, a quinta lição do primeiro trimestre de 2021 para a classe de adultos, com o tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E o texto áureo está em Romanos capítulo 5, versículo 13, e diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. A verdade prática diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. E a nossa leitura bíblica, pegue a sua Bíblia, não percamos o sentido de igreja, de congregação, e leia juntamente comigo em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 até o versículo 26. E o texto sagrado nos diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências e paixões. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Este é o texto então proposto, ou foram os textos propostos para a nossa reflexão deste momento. E eu quero
dizer a você que esta lição número 5 será ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus no Brasil, que fazem uso, claro, da revista da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no próximo dia 31 de janeiro de 2021. E o pastor comentarista destas lições maravilhosas é o pastor extremamente respeitado e conceituado, um erudito pentecostal, pastor comentarista, pastor Ezequias Soares. O fruto do Espírito, o eu crucificado. Nós temos um objetivo geral proposto para esta reflexão que diz: demonstrar que o Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã, na vida prática, né? Diz que o fruto do Espírito é a evidência para o mundo que o Espírito Santo colocou em nós. Veja, nós lemos na leitura bíblica, na verdade prática lida, que o Espírito Santo é a evidência para o mundo do que o Espírito Santo colocou em nós. Então, aqui nós já temos uma característica extremamente importante e relevante quando falamos a respeito deste fruto do Espírito. Os objetivos específicos para cada um dos pontos aqui abordados. O primeiro, conceituar então este tema, o fruto do Espírito. O segundo, distinguir e relacionar o fruto do Espírito aos dons espirituais. E também conscientizar que o Espírito se opõe à carne. E esta é a nossa lição de hoje. Você, aluno, se aplique. Você, amado professor, também se aplique em todas as leituras relacionadas a este assunto, ao livro de apoio, às leituras diárias. Eu estou convicto de que esta lição será extremamente abençoadora. Fruto do Espírito e dons espirituais não deveriam ser exclusivistas, como eu creio que, por se tratar do fruto do Espírito, eu creio que não há um exclusivismo, porque todo indivíduo, na minha modesta concepção e compreensão daquilo que a Bíblia nos ensina, todo aquele indivíduo que tem o Espírito Santo de Deus, que se torna morada e habitação deste Espírito Santo, ele deve sim produzir aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Mas dons espirituais e fruto do Espírito podemos observar que são complementares e que podem revelar em nós ou através de nós todo o conselho de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo deve desejar o fruto do Espírito na mesma intensidade que deseja os dons espirituais. Aqui eu já abro um comentário extremamente relevante, na minha opinião, de que o cristão que é então cheio do Espírito deve desejar o fruto do Espírito. Ora, eu creio que este cristão que é cheio do Espírito Santo, ele já, por ser cheio do Espírito Santo, ele já deve evidenciar que é cheio do Espírito Santo. De que forma? Através da demonstração daquilo que este Espírito Santo produz na vida deste irmão, deste indivíduo. Então veja, nós devemos desejar então ser cheios do Espírito Santo e evidenciar então que somos cheios do Espírito Santo a partir do fruto do Espírito. Os dons espirituais, por sua vez, sabemos que nós devemos buscar os melhores dons, e nós sabemos que no caso dos dons espirituais, o Espírito Santo, que é aquele que provê os dons, ele distribui a cada um conforme lhe apraz, conforme ele assim deseja, para o que for útil. Então, ainda que haja uma certa relação, haja vista a origem do fruto, também é a origem dos dons, mas nós precisamos entender que, uma vez cheios do Espírito Santo, não devemos buscar, devemos produzir, já somos cheios do Espírito Santo, então devemos produzir o fruto do Espírito, e os dons devemos incansavelmente, incessantemente buscar, então, em oração, e as nossas petições, eu creio que serão ouvidas. O fruto do Espírito, então, é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento
entre os irmãos e irmãos, ou seja, o fruto do Espírito ele se torna evidente no relacionamento interpessoal, no contexto igreja. Mas será que é apenas no contexto igreja? Obviamente que não. Em todas as áreas da vida deste indivíduo cheio do Espírito Santo, ele evidencia para o mundo aquilo que o Espírito Santo produz neste indivíduo. Então, ele cheio do Espírito Santo, ele vai se relacionar ou vai manifestar no seu relacionamento no contexto igreja, mas também é necessário que isso seja evidente no contexto familiar, no seu ambiente de trabalho. Você que faz uma faculdade lá no ambiente da sua universidade, na escola dos jovens, independente de onde nós estivermos, nós somos cheios do Espírito Santo, então devemos evidenciar esta verdade através do fruto do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito tem como fonte o próprio Espírito Santo. Este é um ponto central e muito claro, óbvio, aqui dentro deste contexto apresentado para hoje. Nós temos 3 pontos, então, que serão avaliados nesta reflexão. O primeiro, o fruto do Espírito na vida do cristão. O Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Isso é extremamente importante. O segundo, diferença e relação entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. E o terceiro ponto a ser estudado também, esta verdade que o Espírito se opõe a carne. É por isso que, escrevendo aos irmãos Gálatas, e claramente percebe-se uma voz ativa do apóstolo Paulo e até mesmo dura, confrontando algumas ideologias equivocadas e alguns conceitos que estavam sendo quebrados pelos irmãos Gálatas, e Paulo nitidamente ele começa a admoestá-los e apresenta então uma relação do que por certo eram evidente na vida daqueles cristãos, que eram aquilo que a carne produz, aquilo que o apóstolo chama então de obras da carne, e ele faz questão de deixar bem claro também aquilo que o Espírito Santo deve produzir na vida do cristão. Ora, um cristão cheio do Espírito Santo vai produzir aquilo que a carne produz? Ora, eu creio que não. Então há uma grande diferenciação entre aquele que é cheio do Espírito Santo e aquele que não possui o Espírito Santo de Deus. Então veja, o crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito Santo. Ele é liberto da lei, dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito, então, é a expressão do Espírito Santo ativo na vida deste cristão, na vida deste crente. É por isso que eu não posso desejar buscar o fruto. O fruto é uma característica imediata, eu diria, daquele que se tornou cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz, não eu que produzo de mim mesmo, mas cheio do Espírito Santo, agora começo a produzir aquilo que o Espírito Santo produz em minha vida. Então vamos falar a respeito da definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Nos renova e nos coloca, ou coloca em nós o desejo de fazer o que é bom, o que é reto, o que é direito, o que é agradável a Deus. E o fruto do Espírito é o resultado, então, como eu já disse, natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento e um crescimento espiritual. É justamente o desprendimento da velha natureza. E a partir do momento que eu vou me desprendendo daquela antiga natureza, eu começo a evidenciar, passa-se a ser notório a obra do Espírito Santo em minha vida, uma vez que me tornei templo e habitação dele. Ela surge, ou ele surge gradativamente dentro de nós, de forma paulatina, processual, um dia após o outro, e sempre este aprimoramento que o Espírito Santo opera em nós. Então, como resultado justamente desta regeneração, e regeneração
fala de novo nascimento. Então veja, a partir desta nossa regeneração no Espírito Santo, agora de forma instantânea e começa também de forma gradativa por meio do crescimento na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como acontece com a santificação, que é talvez o maior desafio da vida cristã, o aspecto de santificação. Hoje mais santo que ontem, amanhã mais santo que hoje, e assim de forma paulatina, de forma gradativa, vamos crescendo como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. O apóstolo Paulo então apresenta 9 modalidades deste fruto: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que em algumas traduções também é traduzido por domínio próprio. É o texto áureo da Epístola Paulina aos Irmãos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto, então, percebe-se que a expressão está no singular. E alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito no singular, quando era de se esperar contrapor as obras da carne, poderíamos sugerir de forma mais direta os frutos do Espírito, mas aqui o apóstolo Paulo apresenta de forma singular. E o missionário Eurico Bergsten, nós falamos a respeito de uma lição maravilhosa comentada por este também um teólogo maravilhoso finlandês, que também comentou por mais de 35 vezes as lições da escola bíblica dominical. No tempo de pandemia estudamos uma lição maravilhosa comentada pelo pastor Eurico Bergsten, que já dorme no Senhor. E ele explica então, como um erudito bíblico, explica esse fato da expressão fruto está no singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. Você pode navegar pela internet, se você buscar fruto do Espírito, você vai ver muitas ilustrações para classes infantis, interações, questões que são aplicadas e podem ser aplicadas em classe da escola bíblica dominical para o melhor ou para a melhor apresentação desse assunto, ilustrando então uma laranja com seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor. Em algumas versões, como a versão Almeida e corrigida, aparece como caridade. E o missionário Eurico Bergsten, então, ele vai comentar o seguinte: ele diz que, então, aparece esta primeira expressão, amor ou caridade, e este amor ou esta caridade, é justamente aquilo que vai impulsionar todas as outras características relacionadas ao fruto do Espírito. A partir do amor, agora o que vem após a expressão de amor são reflexo daquilo que o amor produz, como gozo, paz, como a longanimidade, a benignidade, e a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio, a temperança. Donald Gee, que também é um teólogo pentecostal, ele chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular aqui sugere que nela se produz a unidade de Cristo. E aqui, curiosamente, nós percebemos a unidade na Trindade, nós percebemos que também até os dons espirituais que agora operam em uma diversidade, mas que corroboram a unidade da Trindade. E aqui vemos mais uma vez esta unidade sendo apresentada nesta diversidade daquelas características que compõem agora de forma unânime o fruto do Espírito. Então, as 9 graças ali mencionadas, todas elas em contraste com as confusões produzidas pela carne, as obras da carne, que também estão listadas aqui no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Gálatas. O terceiro, andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem do apóstolo Paulo, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Quantos de nós possuem impulsos desta natureza adâmica,
caída, pecaminosa. Quantos? Todos nós, em muitas ocasiões, ainda evidenciamos, hora ou outra, essas inclinações, mas quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, então eu não ando mais cumprindo aquilo que a minha carne deseja, mas eu ando agora cumprindo aquilo que o Espírito Santo deseja em relação à minha vida. Andar no Espírito é isso, é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Veja, humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir, então, a esse estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andar e agradar a Deus, andai em amor, andai como filhos da luz, andai nele, são todas expressões bíblicas que o apóstolo dos gentios, inspirado pelo Espírito Santo, ele agora apresenta como esta condição de agora regenerados, vivendo no Espírito e produzindo aquilo que o Espírito Santo produz. O apóstolo Pedro também nos ensina: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, enquanto estou aqui neste contexto terreno, veja, eu preciso andar neste temor de Deus, vivendo uma vida no Espírito que agrada ao Senhor em toda a minha forma ou toda a minha maneira de viver. O segundo ponto, diferença e relação entre o fruto e os dons espirituais. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Deus, mas se trata de aspectos distintos. O amor, por exemplo, não é um dom. Veja, mas eu gostaria de discordar um pouco desta afirmação. Baseado no contexto de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai discorrer a respeito dos dons espirituais. Você pode ler na sua Bíblia a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Ali ele começa a discorrer a respeito dos dons, E quando ele vai concluir o capítulo 12, Paulo diz que iria apontar para algo ainda mais excelente, ou seja, ele está dizendo de algo que é mais excelente que os dons espirituais, e ele começa a apontar no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios a falar a respeito do amor. Ele discorre a respeito do amor. E perceba-se uma coisa, aqui percebemos que o amor pode ser visto como um dom supremo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e dentre estas três, o maior é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Na ideia do pastor Eurico Bergsten, que o amor é a base que reflete todas as outras características do fruto do Espírito, podemos observar o amor como um dom, ainda que não listado em uma lista, listado em uma lista de dons. Ali de fato não aparece amor como um dom, mas nós podemos subentender à luz da palavra de Deus que o amor pode ser sim um dom, e um dom que permanece. Dentre todos os dons, o que pode permanecer, apenas o amor que permanece, e eu posso dizer que prevalece. O amor, então, precisa ser como foi. O amor precisa ser como foi no ministério de Jesus. O amor era algo extremamente visível em todo o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o amor precisa também ser evidente na nossa vida. E quando observamos o amor, então, desponta como uma característica inicial daquele que é cheio do Espírito Santo. Porque é isso que o Espírito Santo produz em mim, produz em você. Amor. E a partir do amor, então, todas as demais características são refletidas. O primeiro ponto, uma diferença. O que há, então, em comum entre essas duas fases abençoadas? Aqui falando a respeito dos dons espirituais e
o fruto do Espírito. Ambas vêm da mesma fonte, a mesma origem, o Espírito Santo. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito, como eu já disse, é o amor. As demais modalidades, então, segundo o pastor Eurico Bergs, são apenas reflexos deste primeiro e mais importante, essa mais importante característica que o fruto do Espírito produz em nós, o amor. Então veja, o apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é mais superior ou é superior aos dons. É o caminho mais excelente quando Paulo, você pode abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, no final do capítulo 12, Paulo diz de forma clara, após discorrer a respeito dos dons, ele diz, vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, um caminho mais nobre, e ele começa a discorrer a respeito do amor. O amor, então, é superior aos dons, é o caminho mais excelente, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Então, por esta razão, o amor vai encabeçar, então, esta lista de Gálatas 5:22, que são agora as características do fruto, as características do fruto do Espírito. Em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. 1 Coríntios 13:13, como eu já citei, Gálatas 5:13, e também 6, versículo 1 e versículo 2. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor são nada. Paulo diz que não adianta ter o conhecimento de toda a ciência, de toda a profecia, se não tiver amor, não tem valor algum. Não adianta falar a língua de homem nem de anjo se não tiver amor. Veja, é o contexto de 1 Coríntios capítulo 13. E o interessante é que Paulo vai dizer de forma clara, dentro do capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, que os dons são passageiros, mas o amor é eterno. Veja que coisa gloriosa. Muitos querem ser vistos como aqueles que falam línguas, como aqueles que são profetas, mas me perdoem, não demonstram uma vida cristã sadia, porque não há demonstração de amor em suas vidas. Põe até mesmo em xeque esta operação do Espírito Santo, se de fato o Espírito Santo está operando na vida deste por causa da falta de uma evidência que, na minha opinião, precisa ser superior à evidência do falar em línguas, por exemplo, que é a evidência prática do amor na vida diária cristã ou em qualquer área da sua vida. As pessoas estão buscando como uma evidência daqueles que recebem o Espírito Santo, que foram dotados de uma capacitação superior, porque é isso que as pessoas entendem quando fala-se a respeito do batismo no Espírito Santo e esquecem de buscar esta operação do Espírito de fato, evidenciando de que forma, não pelas línguas, mas pelo fruto do Espírito na vida deste cristão. Isso, na minha opinião, é extremamente válido e que deve ser pontuado em classe da escola bíblica dominical. Qual mais importante evidência o cristão deve expressar? O amor. O amor é a evidência mais importante que o cristão deve evidenciar. O problema é que as pessoas não são consagradas ao ministério por demonstrarem amor. São consagradas por demonstrarem o batismo no Espírito Santo porque falam em línguas. Então, alguns conceitos, quando eu digo, e respeitosamente eu digo que estão equivocados, é porque, de fato, pessoas estão sendo avaliadas, pessoas estão sendo taxadas, pessoas estão sendo ignoradas do ministério por causa de uma evidência do falar em línguas, quando suas vidas glorificam a Deus e evidenciam que elas são cheias do Espírito Santo de Deus, produzindo aquilo que o Espírito Santo produz através do fruto do Espírito. Esta é uma reflexão. Não é para você ficar chateado comigo, achar que eu estou fazendo oposição a um dogma centenário da igreja, mas eu estou fazendo uma ponderação que nós devemos pelo menos tentar abrir a nossa mente para tentar compreender de uma forma mais plena, para que nós então não venhamos punir pessoas
que claramente, eu bato nessa tecla, claramente são cheias do Espírito Santo de Deus, são dotadas desta capacitação, mas não evidenciam pelo falar em línguas, mas evidenciam pela vida prática cristã. Isso precisa ser pontuado e me perdoe, doe a quem doer, esta é uma verdade que precisa ser apresentada aí aos quatro cantos do Brasil e do mundo. Os dons no conceito ou no contexto de igreja. Convém relembrar que os dons são importantes e são. Os dons são extremamente importantes, são importantíssima. Né? 1 Coríntios 12, 7 diz, mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um pelo Espírito Santo para o que for útil. Então, eu não posso criar uma condição para aparentemente demonstrar uma ação do Espírito Santo, como muitos têm criado este ambiente, têm feito uma espécie de teatro como se o Espírito Santo estivesse agindo, quando na verdade não está. Então veja, o Espírito Santo age conforme ele quer, para que também agora manifestando no culto, na igreja, para que haja um crescimento, uma edificação, para que seja útil. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. E aqui nós vemos, né, uma necessidade de bater nessa tecla dos dons, né, e até o foco central da lição, que é o fruto do Espírito, parece-me que está um pouco de lado aqui neste conceito. Né? Aqui estamos falando a respeito de dons espirituais, né? Não podemos ignorar os dons espirituais e não devemos mesmo. E Paulo, aqui é interessante falar, você que tem a revista em mãos, aqui diz, é a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs, né, no caso a igreja atual, não ignorem os dons espirituais, e a referência está em 1 Coríntios 12, 1. Mas a referência de 1 Coríntios 12, 1 não tem relação com o ignorar, de deixar de lado, de fingir que não viu. Né? O tema ali acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, Paulo está dizendo uma outra coisa. Ignorante ali não tem relação com o fato de ignorar algo, tem relação a entendimento sobre um determinado assunto. Fulano é ignorante a respeito de alguma coisa, né? Me faltou aqui um exemplo claro. Né? Eu trabalho com, hora ou outra, eu faço umas artes gráficas, então fulano é ignorante com o trabalho no CorelDRAW. Isso significa que ele não tem habilidade, ele não tem conhecimento a respeito desse software de edição de imagem. Então veja, é isso que Paulo está dizendo com relação aos dons. Não quero que vocês sejam desinformados, vocês precisam se informar, precisam aprender, precisam agora usar os dons, né, de forma sóbria, de forma honesta, de forma com que a igreja seja edificada. A igreja de Corinto tinha muitos dons ali evidentes no contexto igreja, mas aqui me parece que Paulo queria ensiná-los e dar-lhes um exemplo que é um exemplo e modelo para nós nos dias atuais, sobre como agora, recebendo este dom, também venhamos pronunciá-lo diante da igreja. Então, devemos buscar os dons, sim. Os dons são extremamente importantes. Devemos buscá-los, sim. Não podemos ignorá-los no sentido de deixar para lá e nem sermos ignorantes em relação a ele. Devemos buscar os melhores dons, como o apóstolo Paulo também nos instiga. Não desprezar as profecias, como nós lemos, né, no contexto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não devemos extinguir o espírito, não devemos desprezar as profecias, mas mesmo no contexto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quando Paulo diz que não devemos desprezar as profecias, ele coloca um mas. Não no texto bíblico, mas aqui na minha exegese, tem um mas entre parênteses ali, quando ele continua o texto dizendo: examinai tudo, retende o bem, ou aquilo que é bom, aquilo que de fato glorifica a Deus. Tem muitas profecias por aí que em nada glorifica o nome de Deus, e as pessoas estão ali dizendo amém, amém, assim seja, está tudo certo, quando na verdade deveriam estar refutando e recusando tais
palavras, porque falta o exercício do modelo bíblico, que é reter o que é bem, examinando todas as coisas, principalmente as profecias. Qual o modelo cristão interessante que encontramos em Atos capítulo 17? Nós falamos dos irmãos bereanos, que ouvindo as palavras, a palavra pregada até pelo apóstolo Paulo, eles iam observar a luz da palavra para ver se estava de acordo. Então veja, o nosso crivo é a Bíblia, não adianta queremos fugir disso. O crivo é a Bíblia, o modelo é o bíblico, então foge do crivo e do modelo, nós devemos fugir também deste contexto. Tem? Então, os dons são comparados a um andaime numa construção, né? Os dons como uma capacitação para exortar, para edificar, para consolar, para exortar. A igreja, então, os dons sendo comparados como um andaime numa construção. A igreja, um edifício. Não é possível terminar uma obra, uma construção, principalmente uma elevada construção, sem o uso de andaimes, né? Isso é extremamente importante. Mas quando a obra é concluída, o andaime fica lá montado do lado de fora daquele edifício? Não. Ele é agora dispensado. E aqui esta exemplificação ela é perfeita, porque os dons são úteis no contexto atual, mas quando a igreja for tirada, veja, os dons cessam, a profecia cessam, as línguas cessam, veja, tudo isso cessa, mas o amor não cessa. O amor continua ali no seu propósito determinado, e nós sabemos muito bem a sua função. Isso é extremamente importante. O Espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo Paulo ao assunto foi o contexto da igreja da Galácia, né? Em Gálatas 1, versículo 6, por exemplo, Paulo diz já de cara, né? Paulo não mede as palavras para falar aos irmãos gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aqui está acontecendo, lá nas paragens da Galácia, uma coisa terrível está acontecendo. Existe uma novidade sendo apregoada, existe um novo evangelho sendo pregado, e Paulo está agora instruindo aqueles irmãos que este novo evangelho deve ser ignorado, deve ser rejeitado, deve ser anátema, deve ser imediatamente removido do seio da igreja. O abuso da liberdade cristã, né, a antinomia, que tem o sentido de contradição ao princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo, os irmãos gálatas estavam inclinados a um novo evangelho, e também a antinomia tem o sentido de... e que muitos acusavam o apóstolo Paulo até mesmo de ser antinomista, que era alguém contrário, ou fazia oposição à lei. E de um lado, a antinomia, por um outro lado, um legalismo terrível. E legalismo nada mais é, em síntese, um estilo de vida onde as pessoas acreditam que apenas cumprindo determinadas regras, eles são merecedores de alcançar o favor divino. Então, o legalismo também precisa ser combatido. De outro, estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor, levando à falta de desunião. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15, o apóstolo Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Olha o caráter problemático instaurado dentro da igreja da Galácia. O apóstolo Paulo estava tendo uma grande e grave dor de cabeça aqui para tentar
aconselhá-los e fazer com que eles novamente voltassem ao primeiro amor e voltasse àquele evangelho ortodoxo genuíno a qual Paulo havia ali implantado. E esta deve ser uma preocupação da igreja atual. Nós também precisamos nos moldar a esta ortodoxia bíblica e fugir destas novidades do século XXI que têm entrado de forma grosseira dentro das nossas igrejas, e nós que temos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus e produzimos aquilo que o Espírito Santo produz, o fruto do Espírito, precisamos nos levantar com força, com coragem, cheios de vigor para fazer oposição a essas novidades. É isto que Paulo está combatendo, novidades que eram nocivas à fé dos irmãos gálatas. O legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. É algo antagônico. O apóstolo mostra que para ser legalista, só um mero cumpridor de regras, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende única e exclusivamente da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia, e diga-se de passagem, os judaizantes sempre foram uma pedra no caminho do apóstolo Paulo, uma pedra no sapato do apóstolo Paulo, Esta ideia é egocêntrica, motivada pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. E aqui eu te pergunto uma coisa, nós estamos falando da igreja da Galácia ou estamos falando da igreja do século XXI? Quando falamos de competições, quando falamos a respeito de quem é grande, quem é pequeno, desses embates entre irmãos, veja, nós estamos falando da igreja da Galácia ou da igreja do século XXI? A gente precisa fazer essa reflexão. Nós vivemos tempos onde existem competições claras e nítidas dentro das nossas igrejas. Se você fizer um esforço aí, tentar evocar em sua mente alguma situação, você claramente encontrará, e eu digo, você nem precisa fazer muito esforço, você vai encontrar alguma situação desta forma. Vergonhosamente nós encontraremos. Estamos então observando o seguinte, as igrejas dos dias atuais, veja, só querem os melhores cantores, os melhores pregadores. A unção já não faz diferença mais. Querido, infelizmente a unção não é critério de avaliação na vida de ninguém mais. Aquilo que o Espírito Santo evidencia através da sua vida, quem é que está olhando para isso? Quem é que está olhando para isso? Basta olhar para o cenário gospel nacional e você vai ver os escândalos após escândalos envolvendo pessoas que deveriam produzir aquilo que o Espírito Santo produz e não produzem, mas estão lá falando em línguas, profetizando. Será que estão falando línguas espirituais mesmo? Será que estão profetizando mesmo pelo Espírito Santo? Eu preciso avaliar isso, e o Espírito Santo me dá discernimento a respeito dessas situações, e precisamos ter discernimento. Se há um dom espiritual tão importante e pontual para a igreja, é o discernimento de espíritos. Precisamos. Então veja, o que é mais importante então nesse contexto? O que é mais importante? Eu creio que o evidenciar aquilo que o Espírito Santo produz é o mais importante. O estímulo para essas competições está instaurado no meio das igrejas. As pessoas estão competindo mesmo. Querem saber quem é que prega mais, quem é que tem mais agenda, quem está recebendo mais por agenda, quem é que está faturando mais no final do mês por causa das suas agendas, comercializaram a fé mesmo. Isso é uma vergonha para o nosso meio. E esta palavra precisa chegar aos ouvidos de muitos, e que o Espírito Santo possa, através desta reflexão, fazer com que pessoas comecem a pensar um pouquinho fora da caixa, pensar um pouquinho fora e entender um pouco mais à luz da Bíblia. Um modelo está estabelecido na palavra de Deus. E é este modelo estabelecido que deve ser seguido. Vamos fugir dessas competições. As pessoas estão competindo, mas o Senhor não se agrada deste tipo de comportamento. A carne e o espírito. A palavra sarx no grego, que significa carne,
tem também outros significados dentro do contexto bíblico, principalmente nos escritos de Paulo. Pode significar uma fraqueza física, pode significar o nosso próprio corpo mortal mesmo, o ser humano como um todo, o pecado e os desejos também pecaminosos que são oriundos da nossa carne. O contexto, então, vai determinar o significado da palavra grega sarx. O contexto é extremamente importante, não só aqui nesta reflexão, mas na nossa pregação, naquele sermão que apresentamos à igreja, o contexto é extremamente importante. Então, no contexto das obras da carne, significa então o conjunto de impulsos que são pecaminosos, que em nada glorificam o Senhor e que tendem a dominar o ser humano. Da mesma maneira, a palavra pneuma do grego, que significa espírito, que se aplica ao Espírito Santo, se aplica ao espírito do homem, se aplica a anjos, até a espíritos imundos também. A palavra pneuma pode ter relação. Aí, mais uma vez, o contexto vai te apresentar o que a palavra quer dizer. Então, preste atenção no contexto para que você então entenda. E aqui, o escritor sagrado está se referindo da oposição que há entre o espírito e a carne. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? O termo utilizado para designar cobiça, apreço por bens materiais, uma elevação por gozar bens terrenos e materiais, prazeres sexuais, ganância por poder, enfim, por dinheiro, tudo isso está relacionado com a concupiscência. E em 1 João capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, ou se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o mundo passa e as suas concupiscências também passam, né? Mas aquele que faz a vontade do Pai ou de Deus permanece para sempre. E aqui a Bíblia diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Terceiro ponto, os vícios. O apóstolo dos gentios apresenta uma lista de 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listagens também são apresentadas em Romanos capítulo 1, versículo 29 ao 31, também em 1 Coríntios capítulo 6, em 1 Timóteo capítulo 1. Paulo não pretende aqui ser exaustivo, né? Mas essas listas são apenas então representativas em Gálatas, pois ele acrescenta e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos classificar então estes vícios em pelo menos 3 categorias. Primeiro, a opção A, sexo ilícito, que está relacionado com a prostituição, com a impureza, com a lascívia, com a pornografia, com a fornicação e todas coisas relacionadas à área sexual. O segundo, pecados de ordem religiosa, como feitiçaria, como a idolatria, e pecados de ordem social, como inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, que também podem estar até mesmo vinculadas ao campo de ordem religiosa, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Este tema é muito importante. Há uma lista daquilo que a carne produz e tudo aquilo que se relaciona àquilo que está listado ali são obras da carne, mas o fruto do Espírito opera em nós e produz em nós. Na minha opinião, a maior evidência de que o indivíduo é cheio do Espírito Santo, para não ousar dizer que este de fato é batizado no Espírito Santo, é justamente o evidenciar aquilo que o Espírito Santo produz através do fruto do Espírito. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva, é pessoal, é coisa que você precisa fazer com você mesmo. É coisa íntima para verificar se suas inclinações são carnais ou se elas são espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que a sua alma imagina, ou que
imagina sua alma. E Jesus disse que o homem fala daquilo do que seu coração está cheio. E o pensamento de cada um é o que norteia o seu comportamento. É isso mesmo. Aquilo que você está cheio aí dentro do seu coração é o que vai nortear a sua vida. Então veja, aquele que se comporta de forma espiritual, que é guiado pelo Espírito, ele vai ter, por certo, vida e paz sendo abundante em sua vida. Quando operamos em nós aquilo que a carne produz, podemos aguardar pela morte. Essa lição ela é muito maravilhosa, ela é extraordinária. E eu louvo a Deus por você que tenha ficado até aqui. Oremos para que seja evidente este fruto na minha vida e na sua vida. Que isto seja a maior evidência que nós possamos apresentar, não só ao mundo, mas à Igreja de Deus. Evidencie, que seja a maior evidência da ação sobrenatural, deste revestimento sobrenatural do Espírito Santo, este fruto glorioso na sua vida. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, veja, fé, domínio próprio, a temperança na vida cristã, isso precisa ser evidente na nossa vida. Se você ficou até aqui, eu quero lhe agradecer pela sua paciência, pelo seu apoio e que o Senhor possa permanecer abençoando a sua vida. Você que não se inscreveu ainda, não saia assim antes de se inscrever, ative o sino das notificações, deixe o seu like abençoado, nos ajude a disseminar esta semente boa, essa semente do bem, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Senhor, eu clamo ao Senhor que visite-nos agora e aplique esta palavra de forma mais poderosa aos corações. É o que humildemente peço e faço. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.